Olá, gente bonita, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Gente, esse vídeo hoje é para falar de algo muito interessante. Eu tive um probleminha com as minhas unhas por conta de alergia a produto químico de detergente, etc., nas mãos. E o que acontece? Essa alergia começou a dar na minha mão quando eu comecei a usar produtos industrializados de cozinha. Então eles são muito fortes e tal, e aí começou a machucar bastante, mas até lá minha unha nunca teve problema. Aí o que acontece? Isso começou em 2024, aí passei o restante de 2024 com a unha curta e muito machucadinha. Mas a minha unha ser fraca, isso daí não é nenhum detalhe pra mim. Porém, gente, quando foi em 2020, no finalzinho de 2024 para 2025, que eu comecei a trabalhar em um restaurante, eu tinha que lavar muita louça, então minha mão estava sempre muito molhada, né? E produtos fortes para poder eu lavar copo, as vasilhas que eu tinha que mexer no bar. Aí o que acontece? Depois que eu saí de lá, deu até uma boa melhorada nas minhas unhas, né? Porque não ficou tão úmida por eu ter que lavar a louça o tempo todo e todos os dias. Quando foi no ano passado, em 2025, a minha unha, nossa, ficou super grande, forte, resistente, por conta de eu não estar lavando a louça com tanto excesso. E mesmo que eu use a luva, acaba sempre vazando alguma coisinha e a luva não estava fazendo efeito. Eu comprei luva para usar em casa, então assim, para em casa até que vai, mas para o trabalho não dá, gente. Principalmente eu lavando louça, porque o sabão escorrega na borracha. E até agora não teve nenhuma luva que não fizesse escorregar. Aí chegava o chefe e falava: tira, porque você tá quebrando muita taça ou muito copo, né? Ou prato também. Aí o que aconteceu? Quando foi no ano passado, eu tava trabalhando como staff de cumim e eu tinha que fazer muito talheres, né? Talher e prato, que é passar álcool, né? Você lava, sai da máquina, mesmo que vai pra máquina, a máquina fica higienizando e deixa tudo quentinho, mas tinha que jogar o álcool. E aquele álcool tava me fazendo mal, gente, fazendo mal, fazendo mal. Só que aí a única coisa que aconteceu foi que ela parou de crescer, né? Quando foi agora, nesse ano, que eu voltei a trabalhar, tendo que lavar louça, gente, o pesadelo voltou tudo de novo. Porque eu não posso mexer com produtos de limpeza. E eu não lembro se eu postei aqui algum vídeo, gente, que meu dedo, ele tava, ó, como é que faz? Faz essas ondas e ficou assim praticamente na carne viva. E eu achei que se eu colocasse unha em gel ia funcionar, só que não funcionou. Na verdade, só piorou a situação, porque eu fiz a unha em gel em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Faz 5 meses que eu fiz a unha em gel e tirei. E só agora que a minha unha não nasce doendo, porque tava doendo para nascer, porque ela ficou praticamente uma folhinha de papel, porque ela sai camadas da unha. Até hoje, assim, principalmente nos cantinhos, saem as camadas. E eu passei por uma situação que a minha cutícula, ela tava nascendo, ela nascia nem colada na unha e nem colada na carne, para vocês terem noção. E em volta da minha cutícula, ela ficou inchada e escura, quase roxa. E até hoje ela ainda tá meio roxinha, mas deu uma boa, leve melhorada. O que eu fiz? Eu peguei, comprei vaselina, achando que passar vaselina fosse funcionar e não funcionou, porque eu ainda continuo mexendo com produtos de detergente e fica muito tempo na água. Então isso daí é o meu veneno para minha unha. Então eu achei que passando a vaselina ia funcionar, não funcionou. Comprei aquela caneta da Granado, paguei acho que R$ 45, porque foi onde eu achei aqui. Não funcionou. Aí eu peguei e comprei uma outra caneta, perdão, para uma lojinha de chinês. É R$ 5 de abacaxi. Não funcionou. Mas eu percebi que a minha unha parou de fazer tanta ferida, né? Ferida assim, de machucado. Só que, sabe quando dá aqueles rachadinho bem na cutícula, abre e dói pra caramba? Isso daí não tava parando. Aí quando foi o mês passado, eu comprei essa manteiga de cacau para os lábios, porque eu tava sentindo meus lábios muito machucadinho, muito ardido.
Não tava rachado, mas eu senti o ardido. Então eu comprei esse protetor solar. Só que agora voltou o calor e parei de usar. Só que esses dias, gente, o que que eu tive a brilhante ideia? De pegar... Eita, só um momentinho, peraí. Desculpa, caiu no chão. Eu tive a ideia assim, do nada, aleatório. Eu tava assistindo, eu falei, quer saber, eu vou passar nos dedos manteiga de cacau. Porque ela seca, né? Ela não fica igual a vaselina, aquela pastinha persistente. Aí eu passei. E acredite, gente, pasme, em uma semana que eu tô passando, 10 dias que eu tô passando essa manteiga de cacau que eu parei de passar na boca só pra deixar exclusivo pro dedo, pras minhas unhas, porque eu não sei se isso pode vir pra boca, sei lá, ficando aqui, né? Porque eu ponho a mão na boca, ponho a mão nos olhos e nunca passou nada pra minha boca, nem pros meus olhos e nem pro cabelo. Porém, eu não sei, né? Deixando aqui, de repente, né? Vai lá saber. Porque a gente passa e tira, né? E esse aqui, ele fica aqui, né? Eu passo e deixo. Então, eu não tô passando na boca. E, gente, vocês têm que entender que fez um milagre. Sabe por quê? Aquelas pelinhas que ficava soltando, parou. Eu já tenho 3 dedos meus que já voltou ao normal. Qual que é o normal? A minha cutícula, ela nasce colada na unha, né? E ela tinha parado de fazer isso. Ela começou a nascer... Ai, gente, o que é isso? Tá aqui na minha cara. Aqui. Começou a nascer, só que ela começou a nascer não colada nem no dedo, nem na pele e nem na unha. E agora, esses daqui já voltou a nascer normal. Outra coisa que eu percebi é que desinchou bem a parte onde fica a cutícula, porque antes daqui a gente tava assim ficando saltado, assim, tava muito machucado. E aí esses dias eu fui cutucar esse dedo aqui, e aí nessa que eu cutuquei o dedo eu não tava sentindo nada, mas aí eu fui cutucar com o alicate e aí deu uma fisgadinha, e quando apertei não saiu só o sangue, saiu o pus também. Então eu acho que essa parte aqui que eu sinto, né, que tava doendo bastante, é a parte, gente, que tem pus. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e fiquei massageando, né, pra ver se eu sentia. Aí eu sinto que essa parte aqui tá muito fofa. Realmente, essa parte onde fica aqui beirando a cutícula tá muito fofa, muito fofa. Mas essa daqui, ela já não. Essa daqui, ela já tá um pouco mais durinha. E agora, a minha unha, uma coisa que eu percebi é que a cutícula tá ficando dura. Porque antes, ela ficava assim que eu conseguia tirar. Saía parecendo uma folha de uma impressora enganchada. Lá eu vinha e tirava com o dedo, né? Só que agora eu tô percebendo que não, que em volta dos meus dedos já tá começando a ficar com a pele grossinha, coisa que não tava ficando o ano inteirinho, 8 meses, não tava acontecendo isso, agora começou a acontecer. Esses dedos aqui, eles já começaram a ficar mais, nascer coladinho, minha cutícula já tá nascendo normalmente, mas eu não tô fazendo unha de qualquer modo. Eu tô esperando, só quando assim tá muito branco, eu venho com o alicate e eu tiro só aquela coisinha branca que eu vejo. Não que eu esteja tirando, fazendo a cutilagem, até porque não tá nascendo a cutícula para mim fazer cutilagem. E eu também parei de passar o esmalte, base, eu tava passando base, eu não tô mais passando base. E olha que eu comprei base nova pra passar, pra eu não usar uma base velha, porque eu falei, eu tenho medo de nos esmaltes ter alguma coisa. Então eu joguei fora todos os meus esmaltes, praticamente. Eu só não joguei fora os que eu nunca tinha usado. E eu tive que trocar abrilhantador, tive que trocar a base, secante, troquei tudo, gente, troquei tudo. Foi a única maneira que eu achei de não voltar se fosse alguma coisa contagiosa. Porém, foi desnecessário. Por quê? Quando eu fui na farmácia, a farmacêutica falou assim, olha, se fosse algo transmissível, poderia ter pegado no seu olho, boca, cabelo, essas coisas, e não aconteceu. E se fosse, ela falou assim, se fosse alguma bactérias ou algum vírus, como eu mexo muito com álcool e álcool em gel, ela falou que teria morrido. Porque ela falou assim, se tá desde 2024 isso acontecendo, ela falou assim, se fosse algum vírus ou bactéria, ela falou assim, não estaria mais vivo, porque nenhuma bactéria vai resistir 2 anos de álcool, sabão e detergente. Então ela falou, provavelmente sim, é uma alergia. E aí o que acontece? Como eu tô com lava-louças novamente em casa, e eu não tô lavando louça em casa mais, eu senti também
um pouco dessa diferença. E antes eu lavava meu cabelo de manhã e à noite. Agora eu só lavo uma vez por dia. E eu percebi que sim, gente, a gente fica gastando dinheiro, horrores de dinheiro, passando no dedo. E sem contar que a gente pode comprar isso aqui por R$2, R$1,50, dependendo do lugar que você for. Você compra isso daqui e resolve a situação. Não precisa ficar machucando, não precisa ficar gastando horrores, e funcionou. Então, uma dica que eu dou pra vocês, pra passar quando a cutícula estiver muito machucadinha, não fique comprando essas coisas caras, porque às vezes, que nem, por exemplo, o que eu comprei rosa da Granado, aquele pink, ele ardia, queimava. Queimava e eu percebi que ficou mais escuro ainda e mais inchado. Então, eu tá lá em casa e eu não tô usando mais. Em compensação, esse aqui é manteiga de cacau. Então, assim, não tem esse negócio de aditivo, de química, daquilo, aquilo, outro. E eu acredito por ser um pouco mais natural, né? Não ser uma coisa assim que tem aditivos químicos, né? E também não atestar em animais, essas coisas, eu acredito que tenha valido mais a pena. Então, assim, eu vou continuar usando para ver se ele for a solução. Se ele for a minha solução, eu vou fazer uma campanha imensa para poder tentar fazer melhorar e passar para todo mundo, né? Essa informação, porque é uma coisinha tão baratinha que a gente pode sempre ter em qualquer momento, e as pessoas ficam machucando com as pelinhas, né? Então, de repente, isso aqui vale mais a pena. Eu tô com uma espinha aqui, 3 espinhas horrorosas, gente. E eu quero comprar uma nova dessa daqui, nova manteiga, para passar na espinha para ver se funciona. Porque de repente pode ser também uma solução para coisas caras que a gente vive comprando, comprar adesivo, essas coisas, e é só passar uma manteiguinha de cacau, hidrata a pele, não é verdade? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, tá bom? E eu fico muito feliz porque agora eu posso estar recomendando, gente, uma manteiguinha de cacau labial, passar na unha. Vai fazer muita diferença, porque até a textura da minha unha eu já percebi que tá melhorando. Porque antes ela ficava parecendo assim, que parecia um canelado, sabe? Um vidro canelado. E agora ela não tá mais assim. E também não tá nascendo mais com os buraquinhos que tava na unha. Que as minhas unhas tava tanto nascendo craquelado como com buraquinhos. E agora isso não tá acontecendo. Tá bom? Então, eu agradeço pela atenção de vocês, tá? Essa é a minha dica de hoje. É um protetor labial que você pode passar nos dedos. E aí eu vou testar nessa espinha e se funcionar, eu vou ter que comprar um novo, que esse aqui tá exclusivo para os meus dedos. E aí eu vou comprar um novo e compartilho com vocês se der certo na espinha também, tá bom? Então, beijão. Até a próxima, gente.